mesa. Hoje é dia do nosso pão na mesa e eu quero trazer aqui uma reflexão sobre mulheres sábias, feitos extraordinários. O texto está em Êxodo capítulo 35, versículos 25 e 26, que nos diz: E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. Esse texto que acabamos de ler, ele faz parte de uma história no mínimo inspiradora, uma história desafiante, entremeada de fé. Foi quando Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo, porque ele queria que a sua presença fosse uma constante entre o povo. E ele exigiu que tudo fosse feito dentro daquilo que ele ordenasse. E tudo começa com a ordem clara de Deus, que viessem todos os sábios de coração e fizesse tudo o que o Senhor mandasse. Homens, mulheres se dispuseram para serem usados por ele, e isso implicaria em obedecê-lo em todas as ordens. E as ordens de Deus eram claras. Tudo o que ele mandasse, eles teriam que fazer. Eu quero destacar aqui o trabalho das mulheres, que a Bíblia chama de mulheres sábias, que foram usadas por Deus para fazer as indumentárias dos sacerdotes, fazer as cortinas do santuário, fazer os utensílios do templo. O Senhor as encheu de sabedoria, capacitou e com certeza foi revelando para elas detalhes por detalhes das costuras e dos acabamentos. Deixe-me extrair aqui algumas lições dessa história. A primeira lição é a seguinte: você pode ter habilidades, assim como aquelas mulheres, claro, ser capacitada para determinadas funções, até ter recebido sabedoria específica de Deus para algo, mas é preciso você se dispor, mulher, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós não somos robôs? Sim, não somos marionetes como alguns pensam. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Eu digo isso porque existem pessoas que têm chamado para fazer a obra de Deus, mas nunca se dispõem, sempre dão desculpas. Deus encheu de sabedoria, escuta isso. Somente aquelas cujo coração se moveu, ou seja, aquelas que se dispuseram e disseram: usa-me, Senhor. O texto mostra que havia mulheres sábias de coração que ficaram responsáveis pelas costuras e tecelagem, uma tarefa que exigia delas muita atenção, exigia compromisso, obediência às ordens divinas. Até porque, sem saber, elas faziam um trabalho profético que apontava para Cristo. Cada item do tabernáculo trazia um significado diferente. Mas aqui para nós, além dessas mulheres, a Bíblia é recheada de histórias de mulheres que, mesmo vivendo numa época difícil em todos os aspectos para elas, numa sociedade preconceituosa, numa cultura para lá de machista, com sua liberdade cerceada o tempo todo, mesmo assim, romperam os cárceres emocionais que as prendiam, aniquilaram os monstros psíquicos que as assustavam, encararam com bravura os seus traumas, lutaram com forças demoníacas, se renderam totalmente ao querer de Deus, entendendo que por menor e mais frágeis que fossem, se o Senhor estivesse ao seu lado, seria capaz de vencer qualquer exército inimigo. Aleluia! Foi o que aconteceu com a juíza e profetisa Débora, lembra? Fez um discurso cheio de Deus e arrebatador ao ponto de convencer Baraque a fazer a linha de frente com ela. Mesmo sem um efetivo militar à altura do inimigo, trouxe paz em tempos de guerra para a nação de Israel. O que dizer de Raabe? Sem conhecer de fato a índole dos espias, mesmo assim, acreditou neles e sua aliança salvou a sua vida e a sua casa. E de quebra, ainda fez parte da genealogia de Cristo, um exemplo de fé e coragem para todos nós. O que dizer de Esther? Símbolo de beleza, elegância, inteligência, deixou para nós uma aula de sensatez, discrição, fé e coragem. Eu não posso deixar de fora dessa lista a irmã Abigail, esposa de Nabal, um homem maligno, sanguinário, um homem grosseiro, mal educado, invejoso, arrogante. Imagina você, mulher, casado com um homem nesse perfil? Por causa das atitudes incoerentes e comprometedoras, diga-se de passagem, do marido, não fosse a atitude sábia e de humildade de Abigail, reconhecendo o roceiro Davi como o próximo rei de Israel, ela e sua casa iriam todos para o caixão em questão de horas. E já que estamos falando de sabedoria, eu lembrei aqui de Ruth, que nos deixa um exemplo com sua lealdade.
com sua dedicação, trabalho duro, fidelidade a Deus. E Ana, mesmo sem aparentes possibilidades, Ana olha o impossível com as lentes do sobrenatural, nos deixa um legado de oração constante, de adoração verdadeira. Poderíamos lembrar aqui de Priscila. Quase não falamos dela, não é? Mas fez um brilhante trabalho ao lado do seu esposo Áquila, como cooperadores no ministério do apóstolo Paulo, fundando a igreja e no ministério do ensino também. Deixou uma marca no ministério feminino como professora e líder. Se fôssemos falar de todas, faltaria-nos tempo. Teríamos Eva, Sara, Dorcas, Rispa, Agar, Lídia, Maria, irmã de Lázaro, Loide, Eunice, a lista é enorme. Mas deixa-me concluir com Maria, mãe de Jesus. Uma mulher de caráter ilibado, sensibilidade espiritual, uma maturidade de nos deixar embasbacados. Mais ou menos 15 anos de idade e já foi capaz de digerir uma informação ao nível de comunicação angelical. É bem provável que seja a maior educadora que já pisou nesta terra, sabia? Sem frequentar os bancos de uma escola, o seu filho Jesus Cristo teve formação de dar inveja aos mais modernos centros acadêmicos atuais. E você, mulher? É você mesmo que está me escutando agora. O seu nome pode ser Maria, Cláudia, Josiane, Miriam, Filma, Eliette, Júlia, seja qual for. Quais são os teus sonhos? Quais os teus projetos? Qual projeto você imaginou e os teus complexos estão te dizendo que você não pode realizá-lo? As fraquezas são fáceis de nós notarmos, não é? Mas as habilidades tuas, você as conhece? Tem ciência do que você pode fazer para o reino de Deus? O que mesmo Deus colocou em suas mãos para fazer? Não esqueça que quem capacita é o Espírito Santo e tudo acontece de forma perfeita a partir da sua disposição em servir ao Senhor. A partir de hoje, por favor, não use como desculpas que você não está preparada. Quem capacita é Deus. E Ele faz em você a partir do momento em que você se dispõe. A semelhança dos sacerdotes à beira do Rio Jordão, só depois que avançaram e tocaram os pés nas águas, que as águas se renderam e abriram-se, o rio se fez em terra seca. Tiago 1,5 nos diz, e aqui eu quero concluir esta palavra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Receba este pão do céu sobre a tua mesa espiritual neste dia. Fique com Deus. Pão na mesa.